O prédio de matemática da Universidade Central permanecia silencioso nas primeiras horas da madrugada. Os corredores, normalmente cheios de estudantes e professores, agora estavam vazios. Apenas o barulho suave de uma vassoura ecoava pelo hall principal. Sempre gostei desse horário, só eu e os números. A luz fraca da sala 204 se destacava no corredor escuro. Miguel, o zelador noturno de 23 anos, empurrava seu carrinho de limpeza com cuidado para não fazer barulho. Ao se aproximar da porta entreaberta, parou. No grande quadro negro, uma equação complexa ocupava todo o espaço. Abaixo dela, escrito em giz branco, problema proposto pelo MIT, sem solução há 27 anos. Interessante. Miguel entrou na sala e começou a limpar, mas seus olhos sempre voltavam para a equação. Depois de terminar o chão, pegou o apagador para limpar o quadro, mas hesitou. Olhou para os lados, verificando se estava sozinho. Só uma olhada rápida. Deixando o apagador de lado, pegou um pedaço de giz. Seus olhos percorriam as variáveis e funções complexas como quem lê um livro simples. Começou a escrever ao lado da equação, primeiro devagar, depois com velocidade crescente. Números e símbolos fluíam de sua mão com naturalidade impressionante. Aqui, o erro está na abordagem inicial. Se isolarmos esta variável e aplicarmos uma transformação de Laplace invertida, 2 horas depois, Miguel deu um passo atrás. A solução estava completa, preenchendo metade do quadro com uma elegância matemática que poucos seriam capazes de compreender. Sorriu brevemente antes de perceber o que tinha feito. Droga, não devia ter feito isso. Rapidamente, pegou seu celular e fotografou a solução completa. Em seguida, apagou tudo que havia escrito, deixando apenas o problema original. Limpou o restante da sala e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Na manhã seguinte, o professor Dantas entrou na sala 204 para sua primeira aula. Um homem de meia-idade, com barba grisalha e olheiras profundas, carregava uma pilha de livros e um café extra forte. Ao colocar seu material na mesa, notou algo estranho no quadro. Quem mexeu no meu problema? O problema continuava lá, mas havia algo diferente. No canto inferior direito, escrito em letra pequena, estava: a solução é 3p 7 plus c. Franzindo o senho, o professor se aproximou do quadro. Impossível. Isso não pode estar certo. Rapidamente pegou um giz e começou a fazer cálculos, verificando a afirmação. 20 minutos depois, quando os primeiros alunos começavam a entrar na sala, o professor Dantas estava pálido, olhando fixamente para o quadro. Professor, está tudo bem? Sim, sim. Podem se sentar. Hoje vamos falar sobre séries complexas. Mas enquanto dava sua aula, sua mente estava em outro lugar. Alguém havia resolvido um problema que especialistas do mundo todo não conseguiram solucionar por quase 3 décadas. E o mais intrigante, quem quer que fosse, preferiu deixar apenas a resposta final, sem mostrar o caminho da solução. Naquela mesma noite, Miguel voltou à sala 204. Notou que o problema original tinha sido apagado e substituído por outro ainda mais complexo. Abaixo dele, uma mensagem. Para quem resolveu o problema anterior, mostre seu trabalho desta vez. Um sorriso discreto surgiu no rosto cansado de Miguel. Quer brincar, professor? Na pequena casa nos subúrbios da cidade, Miguel abriu a porta silenciosamente. Já passava da meia-noite. Chegou tarde de novo. Lucas, seu irmão de 16 anos, estava sentado na sala, rodeado de equipamentos médicos. O tanque de oxigênio zumbia suavemente ao lado do sofá. Tive que fazer hora extra. Como você está se sentindo hoje? Igual a ontem. Os médicos ligaram. Querem fazer novos exames na semana que vem. Miguel colocou sua mochila no chão e sentou-se ao lado do irmão. Vamos conseguir o dinheiro, não se preocupe. Como? Já empenhou tudo que tínhamos. Um zelador não ganha o suficiente para... Eu disse que vamos conseguir. Confie em mim. Miguel retirou da mochila um livro grosso de cálculo avançado, visivelmente desgastado pelo uso. Pegou da biblioteca de novo? Sim. Este explica melhor as aplicações de equações diferenciais em sistemas dinâmicos. Miguel, por que não volta para a universidade? Você poderia ser um matemático brilhante em vez de limpar as salas deles. O olhar de Miguel endureceu momentaneamente. Já conversamos sobre isso. Preciso trabalhar, não estudar.
Dormir durante o dia me permite cuidar de você à noite, quando as crises são piores. Mas, vá descansar, Lucas. Amanhã é dia de fisioterapia. Depois que o irmão se retirou, Miguel abriu o livro e começou a estudar. Enquanto virava as páginas, tirou do bolso um papel amassado, um folheto sobre um prêmio internacional de matemática com valor de $300.000, o suficiente para o tratamento experimental que Lucas precisava. De volta à universidade, o professor Dantas estava intrigado. Por 3 noites consecutivas, problemas matemáticos considerados insolúveis apareciam resolvidos pela manhã. Sempre a mesma caligrafia, sempre sem demonstração completa. Decidiu montar uma armadilha. Vamos ver quem você é, meu misterioso gênio. Miguel empurrava seu carrinho pelos corredores silenciosos quando notou algo diferente. A sala 204 estava completamente às escuras. Aproximou-se com cautela, empurrando a porta levemente. O quadro negro estava lá, com um novo problema ainda mais complexo que os anteriores. Parece que o professor está elevando o nível. Entrou na sala e acendeu apenas uma pequena lanterna que carregava no bolso. O problema tratava-se de uma conjectura relacionada à teoria dos números primos, algo que mesmo os maiores matemáticos consideram um mistério. Miguel sorriu. Tinha estudado esse tema intensamente nos últimos anos. Pegou o giz e começou a trabalhar. Sua mente funcionava em velocidade impressionante, visualizando padrões e conexões invisíveis para a maioria das pessoas. Estava tão absorto que não percebeu quando a porta se abriu. Então é você. Miguel congelou, o giz ainda em sua mão. Lentamente, virou-se para encontrar o professor Dantas, observando-o da porta, uma expressão indecifrável no rosto. Professor, eu posso explicar. Estava apenas limpando e resolvendo um problema que derrotou matemáticos premiados por décadas. Vi você trabalhando através da janela. Observei por 10 minutos antes de entrar. Miguel baixou os olhos, segurando o giz com força. Desculpe, vou apagar tudo e continuar meu trabalho. Não ouse apagar isso. O professor aproximou-se, examinando as equações no quadro. Como? Como você consegue fazer isso? Onde estudou matemática? Nunca estudei formalmente, quer dizer, frequentei a escola até o 2º ano do ensino médio, mas tive que parar. Autodidata? Impossível. Ninguém aprende matemática deste nível sozinho. Miguel deu de ombros. Gosto de ler. A biblioteca pública tem uma boa seção de matemática. O professor Dantas passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente perturbado. Por que você se esconde? Por que apenas deixa as respostas, sem mostrar o processo? Não é da minha conta. Sou apenas o zelador. Não deveria estar mexendo nas coisas dos professores. Você tem noção do que está fazendo? Você resolveu problemas que ninguém conseguiu solucionar. O último, sobre teoria de grupos, está sendo estudado há mais de 40 anos. Miguel desviou o olhar, desconfortável com a atenção. Preciso terminar meu turno, senhor. Há mais salas para limpar. Espere. Qual é seu nome? Miguel. Miguel. Quero que você venha ao meu escritório amanhã. Precisamos conversar sobre seu futuro. Tenho um futuro, professor. Sou zelador. Você pode ser muito mais que isso. Com essa mente, você poderia transformar o campo da matemática. Miguel olhou para o relógio na parede. Já estava atrasado para sua rotina. Preciso ir. Saiu rapidamente, deixando o professor sozinho com o quadro preenchido por uma matemática de outro mundo. No dia seguinte, Miguel não compareceu ao escritório do professor. Em vez disso, fez seu trabalho normal, evitando cuidadosamente a sala 204. O professor Dantas esperou por horas, cada vez mais intrigado com o misterioso zelador. À noite encontrou Miguel limpando o laboratório de física. Você não veio ao meu escritório. Como disse, tenho trabalho para fazer. O professor observou o jovem metodicamente limpar as bancadas, seus movimentos precisos e eficientes. Por que você se esconde? Por que desperdiça seu talento? Miguel parou, apoiando as mãos na vassoura. Não estou desperdiçando nada. Faço o que preciso fazer. Você poderia estar publicando papers, resolvendo problemas que afligem a ciência há décadas. Em vez disso, está aqui, limpando o chão que pisamos. Algo brilhou nos olhos de Miguel, um lampejo de raiva que logo foi controlado. Nem todo mundo tem o privilégio de escolher, professor. O professor Dantas recuou um passo, percebendo que havia tocado em um ponto sensível. Me desculpe, não quis ser condescendente. Só acho um desperdício alguém com seu talento não ter oportunidade de desenvolvê-lo.
Miguel continuou seu trabalho sem responder. Tenho uma proposta, não como professor para aluno, mas como matemático para matemático. Podemos trabalhar juntos, em segredo se preferir. Posso orientá-lo, fornecer materiais, discutir ideias. Por quê? O que ganha com isso? O avanço da ciência e a chance de trabalhar com uma mente brilhante. Miguel parou novamente, considerando a oferta. Não quero que ninguém saiba. Não quero meu nome em papéis ou reconhecimento. Se é assim que prefere. Mas posso perguntar por quê? Tenho minhas razões. O professor estendeu a mão. Então temos um acordo? Mentoria secreta? Após um momento de hesitação, Miguel apertou a mão oferecida. Sob uma condição. Se eu precisar me ausentar repentinamente, sem explicações, você não fará perguntas. O professor franziu o senho, mas concordou. Começamos amanhã, depois do seu turno. Nas semanas seguintes, uma rotina estranha se estabeleceu. Após seu turno como zelador, Miguel encontrava-se com o professor Dantas no pequeno escritório nos fundos do departamento. Lá, discutiam teoremas, conjecturas e problemas que desafiavam a comunidade matemática. O professor ficava cada vez mais impressionado com a intuição matemática natural de Miguel. É como se você visse padrões que ninguém mais consegue enxergar. É apenas lógica. Os números falam comigo de uma maneira que faz sentido. Uma noite, enquanto trabalhavam em um problema particularmente desafiador, o telefone de Miguel tocou. Ao ver o número, seu rosto empalideceu. Preciso ir. Agora. Mas estamos prestes a ter um avanço nesta demonstração. Desculpe, é uma emergência. Miguel saiu correndo, deixando o professor sozinho e confuso. Ao chegar em casa, encontrou Lucas tendo uma crise respiratória severa. Chamou uma ambulância e passou a noite no hospital, segurando a mão do irmão enquanto médicos iam e vinham. De volta à universidade na noite seguinte, Miguel foi abordado pelo professor assim que chegou. O que aconteceu ontem? Você simplesmente desapareceu. Emergência familiar, não posso falar sobre isso. O professor notou as olheiras profundas de Miguel, seu rosto cansado e preocupado. Você está bem? Parece exausto. Estou bem. Podemos continuar de onde paramos? Claro. Mas, Miguel, se precisar de ajuda com qualquer coisa, não preciso. Vamos ao trabalho. Naquela mesma semana, um representante de uma fundação matemática visitou a universidade. O professor Dantas foi abordado no corredor. Professor, soubemos dos avanços que seu departamento tem feito na teoria dos números. Estamos particularmente interessados nessa nova abordagem para a conjectura de Goldbach. O professor ficou tenso. Era exatamente o problema em que ele e Miguel estavam trabalhando. Ainda é um trabalho em andamento. Mesmo assim, gostaríamos de oferecer financiamento para continuar essa pesquisa. E há o prêmio Millennium, claro. $1 milhão para quem resolver qualquer um dos problemas da lista. Um brilho surgiu nos olhos do professor. $1 milhão poderia mudar sua vida. E a vida de Miguel. Vou considerar sua oferta. Durante a próxima sessão com Miguel, o professor mencionou casualmente o visitante. Há muito interesse no nosso trabalho. A fundação ofereceu financiamento. Miguel parou de escrever, o giz suspenso no ar. Nosso trabalho? Você falou com alguém sobre isso? Não especificamente, mas nosso progresso na conjectura de Goldbach não passou despercebido. Achei que tínhamos um acordo. Nada de reconhecimento público. E não há. Mas pense nas possibilidades, Miguel. Com financiamento adequado, você poderia deixar de ser zelador, dedicar-se integralmente à matemática. Não quero deixar de ser zelador. O professor bateu na mesa, frustrado. Por quê? Por que insiste em desperdiçar seu talento? Você poderia ganhar prêmios? Mudar o mundo da matemática? Miguel guardou seus materiais na mochila. Acho que terminamos por hoje. Espere, não vá. Desculpe, não quis pressionar. Mas há algo que não entendo. Por que se esconder? Por que recusar oportunidades que qualquer matemático mataria para ter? Miguel parou na porta, sem se virar. Nem todo mundo quer fama ou reconhecimento, professor. Algumas vezes há coisas mais importantes em jogo. O pequeno apartamento do professor Dantas estava repleto de papéis e livros. Sentado à mesa da cozinha, ele revisava as notas das últimas sessões com Miguel. Algo o incomodava profundamente na atitude do jovem zelador. Por que alguém recusaria reconhecimento por descobertas matemáticas revolucionárias? Por que insistir em permanecer anônimo? Pegou sua xícara de café já frio e deu um gole distraído. Seus olhos percorreram novamente os cálculos feitos por Miguel.
Uma beleza matemática que ele mesmo, com 30 anos de experiência, mal conseguia compreender completamente. E aquelas ausências repentinas, sempre sem explicação. Emergência familiar, ele dizia. O professor pegou seu laptop e, após um momento de hesitação, digitou no buscador: Miguel Zelador, Universidade Central. Nada relevante apareceu. Tentou novamente, refinando a busca. Após várias tentativas, encontrou uma página de rede social antiga. A foto mostrava um Miguel mais jovem, sorrindo ao lado de um adolescente que se parecia com ele. A legenda dizia: Eu e Lucas, meu irmãozinho. Vai melhorar, garoto. O professor franziu o senho. Lucas? Seria esta a emergência familiar? Continuando sua investigação, encontrou uma página de arrecadação online criada 3 anos antes. Ajude Lucas no tratamento da síndrome de Myers-Johnson. A foto mostrava o mesmo adolescente, agora visivelmente debilitado, conectado a tubos de oxigênio. Ao ler mais sobre a condição, o professor sentiu um aperto no peito. Síndrome de Myers-Johnson, uma doença autoimune rara que afeta os pulmões e sistema nervoso. Tratamento experimental disponível apenas em centros especializados no exterior. Custo estimado: $300 mil. Então é isso. Ele precisa do dinheiro para o tratamento do irmão. O professor fechou o laptop, sentindo-se invasivo. Mas agora as peças começavam a se encaixar. O desinteresse pelo reconhecimento, a insistência em manter o emprego de zelador, as emergências súbitas. Na universidade, na noite seguinte, o professor aguardava ansiosamente a chegada de Miguel. Quando o jovem entrou no escritório, o professor notou imediatamente sua aparência cansada. Má noite? Você poderia dizer isso. Miguel, eu estava pensando sobre o prêmio Millennium. Já falamos sobre isso. Não estou interessado. Mesmo que seja $1 milhão. Miguel parou seu trabalho, olhando diretamente para o professor. O que está tentando dizer? O professor respirou fundo. Sei sobre seu irmão, Miguel. Sobre a síndrome de Myers-Johnson. O rosto do jovem empalideceu. Você andou me investigando? Fiquei preocupado. Suas ausências repentinas, sua insistência em permanecer anônimo. Queria entender. Miguel levantou-se abruptamente, a cadeira caindo para trás. Não tinha esse direito. Minha vida pessoal não é da sua conta. Quero ajudar, Miguel. O prêmio Millennium poderia pagar o tratamento do seu irmão. Poderíamos publicar a solução da conjectura de Goldbach juntos. Não quero sua piedade, professor, nem seus planos para me transformar em algum tipo de gênio reconhecido. Não é piedade, é matemática. É sobre não deixar descobertas importantes escondidas enquanto seu criador limpa banheiros à noite. Assim que as palavras saíram de sua boca, o professor se arrependeu. Miguel o encarou, ferido e furioso. Então é isso que pensa de mim? Que sou tarde demais para ser salvo de uma vida de limpar banheiros? Não foi isso que quis dizer. Foi exatamente o que quis dizer. Adeus, professor. Miguel saiu do escritório, deixando o professor sozinho com seu arrependimento. No dia seguinte, Miguel não apareceu para trabalhar. Nem no dia seguinte. Ao verificar com o departamento de pessoal, o professor Dantas descobriu que ele havia pedido demissão. Por dias, o professor tentou contato sem sucesso, até que finalmente decidiu fazer o que devia ter feito desde o início, ir pessoalmente à casa de Miguel. O endereço não foi difícil de encontrar. Era uma pequena casa em um bairro modesto, nos arredores da cidade. Quando bateu à porta, quem atendeu foi um adolescente, em uma cadeira de rodas, com um tubo de oxigênio. Posso ajudar? Você deve ser Lucas. Sou o professor Dantas, da universidade onde seu irmão trabalhava. Ah, o matemático. Miguel mencionou você. Ele está? Preciso falar com ele. Lucas hesitou, estudando o rosto do professor. Ele está no hospital. O professor sentiu seu coração apertar. Hospital? O que houve? Exaustão. Ele tem trabalhado em 3 empregos desde que deixou a universidade. Desmaiou ontem enquanto fazia entrega de comida. Meu Deus! Qual hospital? Lucas deu o nome e o professor já estava voltando para seu carro quando o jovem chamou. Professor, por que você está aqui realmente? Dantas parou, virando-se. Porque seu irmão é o matemático mais brilhante que já conheci e porque eu o magoei profundamente. No hospital encontrou Miguel dormindo em uma cama de emergência. Máquinas monitoravam seus sinais vitais e um soro pingava lentamente. O professor sentou-se na cadeira ao lado, aguardando. Quando Miguel finalmente abriu os olhos,
Demorou alguns segundos para reconhecer seu visitante. O que faz aqui? Sua voz estava fraca, mas a hostilidade permanecia. Vim pedir desculpas. Não deveria ter me intrometido na sua vida pessoal, nem menosprezado suas escolhas. Miguel olhou para o teto, evitando o olhar do professor. Você tinha razão sobre uma coisa. Estou procurando o prêmio, mas não para mim, para Lucas. Eu sei. Os médicos dizem que sem o tratamento experimental, ele tem no máximo 2 anos. A voz de Miguel falhou e ele fechou os olhos com força. Estou tão perto da solução, mas mesmo se conseguir, o processo de validação, publicação, pode demorar tempo demais. O professor inclinou-se para a frente, sua voz subitamente intensa. E se eu dissesse que há outra maneira? Que maneira? Há uma competição internacional mês que vem, o Prêmio Mayer de Matemática Aplicada. O vencedor recebe $350 mil e reconhecimento imediato. Nunca ouvi falar. É mais recente, criado por um filantropo interessado em matemática. A ironia não escapou ao professor. O nome da premiação era o mesmo da síndrome do irmão de Miguel. O mais importante, o problema deste ano é sobre algoritmos de otimização. Exatamente o que estávamos trabalhando antes de você sair. Miguel balançou a cabeça. Mesmo se vencêssemos com meu nome associado, as pessoas perguntariam, investigariam meu passado, descobririam que nunca fui à universidade, que sou apenas um zelador. O professor hesitou, então tomou uma decisão. E se apresentássemos a solução apenas com o meu nome? Miguel olhou para ele, surpreso. O quê? Eu entraria na competição. Se vencêssemos, daria todo o dinheiro para o tratamento de Lucas. Por que faria isso? O professor olhou pela janela do hospital, sua mente voltando a um passado distante. Porque há 25 anos, eu também tive alguém que precisava de um tratamento experimental que não podíamos pagar. Miguel sentou-se na cama, agora totalmente atento. Quem? A voz do professor estava carregada de emoção. Minha filha, Ana. Ela tinha 10 anos. O silêncio que seguiu era pesado, carregado de compreensão mútua. Sinto muito. Professor Dantas enxugou uma lágrima teimosa com as costas da mão. O mundo perdeu uma criança brilhante. Não vou deixar que isso aconteça novamente. Não se puder impedir. Miguel estendeu a mão trêmula. Aceito sua oferta, professor. Mas com uma condição. Qual? Precisamos entrar juntos, como uma equipe, sem mentiras, sem segredos. Mas você disse... Sei o que disse. Mas você me mostrou que estou sendo egoísta. A matemática não pertence a ninguém. Pertence ao mundo. E se meu trabalho pode ajudar outros além de Lucas, então preciso aceitar o reconhecimento que vem com isso. O professor apertou a mão oferecida, um sorriso genuíno iluminando seu rosto cansado. Temos muito trabalho pela frente. O auditório principal da Universidade Central estava lotado para a palestra especial. Novos Horizontes em Otimização Matemática era o título no programa, mas o burburinho na plateia tinha pouco a ver com o tema técnico. Todos queriam ver a dupla improvável que havia vencido o Prêmio Mayer, o respeitado professor Dantas e Miguel, o ex-zelador que se tornara uma sensação no mundo acadêmico. Nos bastidores, Miguel ajustava nervosamente sua gravata emprestada. Não sei se posso fazer isso. Claro que pode. Você resolveu a conjectura de Goldbach. Uma palestra é moleza em comparação. Resolver equações é diferente de falar para centenas de pessoas. O professor sorriu, ajeitando a própria gravata. Lembre-se do que combinamos. Eu falo primeiro, introduzo o tema, e você explica a parte técnica. 4 meses haviam se passado desde aquela conversa no hospital. O artigo deles, submetido ao Prêmio Mayer, não apenas ganhou a competição, como gerou interesse internacional. O prêmio de $350 mil foi direto para o tratamento de Lucas, que já estava em uma clínica especializada na Suíça. As últimas semanas tinham sido uma montanha-russa para Miguel. Entrevistas, convites para palestras, ofertas de bolsas de estudo de universidades prestigiosas. O zelador anônimo se tornara uma celebridade matemática da noite para o dia. Professor, obrigado por tudo. Não me agradeça ainda. A parte difícil está apenas começando. Um assistente apareceu na porta. 5 minutos, senhores. Quando subiram ao palco, a plateia irrompeu em aplausos. Na primeira fila, o reitor da universidade sorria orgulhoso. Para ele, a história de Miguel era ouro em termos de relações públicas. Professor Dantas aproximou-se do microfone. Boa tarde a todos.
É com grande prazer que apresento esta palestra sobre nosso trabalho recente em otimização matemática. Enquanto o professor falava, Miguel observava a plateia, jornalistas, estudantes, professores, todos querendo ver o gênio zelador, como a imprensa o chamava. Sentia-se como um animal em exposição. E agora, passo a palavra ao meu colega, Miguel Alves, que explicará a abordagem técnica que desenvolvemos. Com as mãos trêmulas, Miguel aproximou-se do microfone, respirou fundo, visualizou as equações em sua mente e começou a falar. A princípio hesitante, logo encontrou seu ritmo ao explicar os conceitos matemáticos complexos. 20 minutos depois, a plateia estava em silêncio absoluto, hipnotizada. Mesmo aqueles que mal compreendiam os termos técnicos percebiam que estavam testemunhando algo extraordinário. Quando Miguel terminou sua explicação, houve um momento de silêncio atordoado, antes dos aplausos estrondosos. Durante a sessão de perguntas, um jornalista levantou a mão. Miguel, como é passar de zelador para celebridade matemática da noite para o dia? Miguel hesitou, desconfortável com a pergunta pessoal. Não me vejo como celebridade. Sou apenas alguém que gosta de resolver problemas. Outro jornalista insistiu. Mas você deve admitir que sua história é extraordinária, de limpar salas de aula a dar aulas nelas. Como se sente sobre isso? Antes que Miguel pudesse responder, o professor Dantas interveio. Se me permitem, gostaria de esclarecer algo. Miguel nunca foi apenas um zelador. Ele sempre foi um matemático brilhante, trabalhando como zelador. A diferença é crucial. Miguel olhou para o professor, grato pela intervenção. Após a palestra, na sala de professores, Miguel desabou em uma cadeira. Isso foi exaustivo. Você foi incrível lá. Viu como todos ficaram impressionados? Miguel balançou a cabeça. Não estou acostumado com tanta atenção. Preferia estar resolvendo equações em paz. O professor serviu 2 xícaras de café. Falando nisso, chegou uma carta hoje, da Universidade de Princeton. Outra oferta de bolsa? Não apenas uma bolsa, um posto de pesquisador visitante, com liberdade total para trabalhar nos problemas que escolher. Miguel pegou o envelope, hesitante. Não sei se estou pronto para isso. A fama, as expectativas, é muita pressão. O professor sentou-se ao seu lado, a expressão séria. Ninguém está pedindo que você decida agora, mas pense nas possibilidades. Princeton tem recursos ilimitados. Biblioteca de classe mundial, colegas que poderiam desafiar até mesmo sua mente brilhante. E Lucas, não posso abandoná-lo agora. A clínica na Suíça fica a apenas 1 hora de voo. Poderia visitá-lo regularmente. E o tratamento está mostrando resultados promissores, não é? Miguel sorriu pela primeira vez naquele dia. Sim, o médico disse que a função pulmonar melhorou 20% no último mês. Viu? As coisas estão finalmente dando certo. Antes que Miguel pudesse responder, seu celular tocou. Ao ver o número da clínica na Suíça, seu rosto empalideceu. Alô? Sim, sou eu. O professor observou a expressão de Miguel mudar de preocupação para choque, então para uma alegria contida. Tem certeza? Absoluta? Ok. Sim, estarei aí assim que possível. Quando desligou, Miguel estava com lágrimas nos olhos. O tratamento, eles dizem que está funcionando além das expectativas. Os anticorpos sintéticos estão revertendo o dano tecidual. Lucas pode não precisar de aparelhos respiratórios em alguns meses. Isso é maravilhoso. Miguel balançou a cabeça, incrédulo. Depois de tantos anos lutando, é difícil acreditar que possa haver um final feliz. O professor sorriu pensativo. Sabe, talvez seja a hora de você pensar em seu próprio futuro também. Não apenas como cuidador de Lucas, mas como o matemático que você sempre foi. Miguel ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Por muito tempo não me permiti sonhar. Era muito arriscado, muito doloroso. Toda minha energia estava focada em sobreviver, em manter Lucas vivo. E agora? Agora, não sei. É assustador ter possibilidades após tanto tempo sem nenhuma. O professor levantou-se, esticando as costas cansadas. Venha, vamos dar uma volta pelo campus. Há algo que quero lhe mostrar. Caminharam pelos corredores familiares do departamento de matemática. O professor guiou Miguel até uma porta no final do corredor, uma que o jovem conhecia bem de seus dias como zelador. O antigo laboratório de computação? O que tem aqui? O professor abriu a porta com uma chave especial. Dentro, em vez das antigas máquinas,
Havia um espaço renovado com quadros brancos cobrindo todas as paredes, mesas modernas com computadores de última geração e uma área de descanso com sofás confortáveis. O que é isso? Nosso novo centro de pesquisa em matemática avançada, aprovado pelo reitor na semana passada, após nossa vitória no Prêmio Mayer. Miguel percorreu o espaço surpreso. E por que está me mostrando isso? Porque quero que seja o co-diretor. Miguel virou-se abruptamente. O quê? Isso é loucura. Não tenho nem diploma universitário. O professor riu. A universidade está disposta a ignorar esse pequeno detalhe, considerando que você resolveu um problema do milênio. Além disso, ofereceram a possibilidade de um doutorado direto, se você quiser. Miguel sentou-se em uma das cadeiras, sobrecarregado. Não sei o que dizer. Diga sim. Ficaríamos aqui, perto do hospital, onde Lucas fará o acompanhamento quando voltar da Suíça. Você teria liberdade para pesquisar o que quiser com orçamento próprio. E mais importante, poderíamos continuar trabalhando juntos. O olhar do professor tornou-se distante. Sabe, quando perdi Ana, pensei que nunca mais encontraria propósito. Mergulhei no trabalho, nos problemas matemáticos, buscando respostas que não tinham nada a ver com as perguntas que realmente me atormentavam. Miguel entendeu o não dito. E então apareceu um zelador intrometido, mexendo nos seus problemas no quadro. Ambos riram, a tensão dissipando-se um pouco. É bem mais que isso, Miguel. Você me lembrou porque me apaixonei pela matemática em primeiro lugar. Não pelos prêmios ou reconhecimento, mas pela pura alegria de resolver o impossível. Miguel levantou-se, percorrendo a sala novamente. Parou diante de um grande quadro branco vazio, imaginando as equações que poderia preenchê-lo. O que acontecerá quando Lucas estiver completamente recuperado? Quando ele não precisar mais de mim? O professor aproximou-se, colocando a mão no ombro do jovem. Então você será livre para ser exatamente quem é, um dos maiores matemáticos de nossa geração. Miguel tomou o marcador próximo ao quadro, girando-o entre os dedos. E se eu falhar? E se descobrirem que sou uma fraude? Você resolveu a conjectura de Goldbach, Miguel. Ninguém vai pensar que você é uma fraude. Não me refiro à matemática. Me refiro a tudo isso. Ser professor, pesquisador, dar palestras. E se eu não conseguir? O professor sorriu, compreensivo. Então você tentará novamente de outra forma. É assim que a ciência funciona. É assim que a vida funciona. Miguel respirou fundo e, com um movimento decidido, destampou o marcador. No quadro branco imaculado, escreveu uma única equação. Elegante, complexa, intrigante. O que é isso? Um problema que venho pensando há algum tempo. Sobre teoria dos jogos aplicada a sistemas dinâmicos não lineares. O professor estudou a equação, fascinado. É lindo. Miguel permitiu-se um pequeno sorriso. É apenas o começo. Bloco 4. Reversão. Continuação. Miguel pegou o envelope, hesitante. Não sei se estou pronto para isso. A fama, as expectativas, é muita pressão. O professor sentou-se ao seu lado, a expressão séria. Ninguém está pedindo que você decida agora, mas pense nas possibilidades. Princeton tem recursos ilimitados, biblioteca de classe mundial, colegas que poderiam desafiar até mesmo sua mente brilhante. E Lucas, não posso abandoná-lo agora. A clínica na Suíça fica a apenas 1 hora de voo. Poderia visitá-lo regularmente. E o tratamento está mostrando resultados promissores, não é? Miguel sorriu pela primeira vez naquele dia. Sim, o médico disse que a função pulmonar melhorou 20% no último mês. Viu? As coisas estão finalmente dando certo. Antes que Miguel pudesse responder, seu celular tocou. Ao ver o número da clínica na Suíça, seu rosto empalideceu. Alô? Sim, sou eu. O professor observou a expressão de Miguel mudar de preocupação para choque, então para uma alegria contida. Tem certeza? Absoluta? Ok. Sim, estarei aí assim que possível. Quando desligou, Miguel estava com lágrimas nos olhos. O tratamento, eles dizem que está funcionando além das expectativas. Os anticorpos sintéticos estão revertendo o dano tecidual. Lucas pode não precisar de aparelhos respiratórios em alguns meses. Isso é maravilhoso. Miguel balançou a cabeça, incrédulo. Depois de tantos anos lutando, é difícil acreditar que possa haver um final feliz. O professor sorriu pensativo. Sabe, talvez seja hora de você pensar em seu próprio futuro também. Não apenas como cuidador de Lucas, mas como o matemático que você sempre foi.
Miguel ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Por muito tempo não me permiti sonhar. Era muito arriscado, muito doloroso. Toda minha energia estava focada em sobreviver, em manter Lucas vivo. E agora? Agora, não sei. É assustador ter possibilidades após tanto tempo sem nenhuma. O professor levantou-se, esticando as costas cansadas. Venha, vamos dar uma volta pelo campus. Há algo que quero lhe mostrar. Caminharam pelos corredores familiares do departamento de matemática. O professor guiou Miguel até uma porta no final do corredor, uma que o jovem conhecia bem de seus dias como zelador. O antigo laboratório de computação? O que tem aqui? O professor abriu a porta com uma chave especial. Dentro, em vez das antigas máquinas, havia um espaço renovado com quadros brancos cobrindo todas as paredes, mesas modernas com computadores de última geração e uma área de descanso com sofás confortáveis. O que é isso? Nosso novo centro de pesquisa em matemática avançada, aprovado pelo reitor na semana passada, após nossa vitória no Prêmio Mayer. Miguel percorreu o espaço surpreso. E por que está me mostrando isso? Porque quero que seja o co-diretor. Miguel virou-se abruptamente. O quê? Isso é loucura. Não tenho nem diploma universitário. O professor riu. A universidade está disposta a ignorar esse pequeno detalhe, considerando que você resolveu um problema do milênio. Além disso, ofereceram a possibilidade de um doutorado direto, se você quiser. Miguel sentou-se em uma das cadeiras, sobrecarregado. Não sei o que dizer. Diga sim. Ficaríamos aqui, perto do hospital, onde Lucas fará o acompanhamento quando voltar da Suíça. Você teria liberdade para pesquisar o que quiser com orçamento próprio. E mais importante, poderíamos continuar trabalhando juntos. O olhar do professor tornou-se distante. Sabe, quando perdi Ana, pensei que nunca mais encontraria propósito. Mergulhei no trabalho, nos problemas matemáticos, buscando respostas que não tinham nada a ver com as perguntas que realmente me atormentavam. Miguel entendeu o não dito. E então apareceu um zelador intrometido, mexendo nos seus problemas no quadro. Ambos riram, a tensão dissipando-se um pouco. É bem mais que isso, Miguel. Você me lembrou porque me apaixonei pela matemática em primeiro lugar. Não pelos prêmios ou reconhecimento, mas pela pura alegria de resolver o impossível. Miguel levantou-se, percorrendo a sala novamente. Parou diante de um grande quadro branco vazio, imaginando as equações que poderia preenchê-lo. O que acontecerá quando Lucas estiver completamente recuperado? Quando ele não precisar mais de mim? O professor aproximou-se, colocando a mão no ombro do jovem. Então você será livre para ser exatamente quem é, um dos maiores matemáticos de nossa geração. Miguel tomou o marcador próximo ao quadro, girando-o entre os dedos. E se eu falhar? E se descobrirem que sou uma fraude? Você resolveu a conjectura de Goldbach, Miguel. Ninguém vai pensar que você é uma fraude. Não me refiro à matemática. Me refiro a tudo isso. Ser professor, pesquisador, dar palestras. E se eu não conseguir? O professor sorriu, compreensivo. Então você tentará novamente de outra forma. É assim que a ciência funciona. É assim que a vida funciona. Miguel respirou fundo e com um movimento decidido destampou o marcador. No quadro branco imaculado, escreveu uma única equação. Elegante, complexa, intrigante. O que é isso? Um problema que venho pensando há algum tempo. Sobre teoria dos jogos aplicada a sistemas dinâmicos não lineares. O professor estudou a equação, fascinado. É lindo. Miguel permitiu-se um pequeno sorriso. É apenas o começo. Bloco 5. Resolução. 2 anos depois, o Centro de Pesquisa em Matemática Avançada fervilhava de atividade. Estudantes de pós-graduação ocupavam as mesas, discutindo animadamente enquanto trabalhavam em seus projetos. No centro da sala, um jovem professor gesticulava entusiasticamente diante de um quadro repleto de equações. Então, se aplicarmos a transformação que discutimos na semana passada, podemos simplificar significativamente o problema. Os estudantes observavam com admiração enquanto Miguel resolvia elegantemente uma equação que minutos antes parecia intratável. Em 2 anos, ele havia se transformado. Ainda mantinha a intensidade e genialidade matemática, mas agora exibia uma confiança tranquila, que só vinha com a aceitação de si mesmo. Alguma dúvida antes de encerrarmos o grupo de estudos? Um estudante levantou a mão timidamente. Professor Alves,
Li seu artigo sobre aplicações da teoria dos jogos em sistemas caóticos. Há uma passagem na página 43 que não consegui compreender completamente. Miguel sorriu, lembrando-se de sua própria frustração quando tentava aprender matemática avançada através de livros emprestados da biblioteca pública. Venha ao meu escritório depois da aula. Vamos revisar juntos. Quando os estudantes saíram, Miguel começou a apagar o quadro metodicamente. O gesto tão familiar de seus dias como zelador agora carregava um novo significado. Era uma limpeza que não apagava apenas equações, mas abria espaço para novas ideias, novos desafios. O professor Dantas entrou na sala segurando uma correspondência. Aí está você, estava te procurando. Miguel terminou de limpar o quadro antes de se virar. Algum problema? Problema? Pelo contrário, chegou o convite oficial para a medalha Fields. Miguel pegou o envelope como se fosse algo frágil. Ainda não consigo acreditar. O professor riu, sacudindo a cabeça. Honestamente, sou eu quem não consegue acreditar. Passei 30 anos na academia sem chegar perto de uma medalha Fields e você consegue uma indicação após apenas 2 anos como professor. Sabe que sem você, nada disso seria possível. O professor fez um gesto de descarte. Bobagem. Eu apenas abri uma porta. Você construiu o edifício inteiro. Miguel colocou o envelope na mesa, sua mente já em outro lugar. Lucas ligou hoje cedo. Como ele está? Incrível. O médico oficialmente declarou a remissão completa. Não há mais vestígios da síndrome em seu organismo. Isso é maravilhoso, Miguel. O rosto de Miguel se iluminou com um tipo de alegria que 2 anos antes teria considerado impossível. Ele foi aceito na universidade, ciência da computação. O professor riu orgulhoso, mantendo a tradição familiar de gênios, vejo. Miguel guardou seus materiais, pensativo. Ele me perguntou como soube que estava pronto para ensinar, para ser um acadêmico, após tanto tempo negando essa parte de mim. E o que você respondeu? Que nunca me senti realmente pronto, que simplesmente chegou um ponto em que o medo de tentar era menor que o medo de nunca saber o que poderia ter sido. O professor assentiu, compreensivo. Sábias palavras. Saíram juntos do centro de pesquisa, cruzando o campus na luz dourada do fim de tarde. Estudantes os cumprimentavam respeitosamente. O zelador matemático e o professor veterano haviam se tornado uma dupla lendária no departamento. Sabe o que mais Lucas me disse? O quê? Que sempre soube que eu era mais que um zelador, mesmo quando eu não acreditava. O professor sorriu. Ele estava certo. Miguel parou por um momento, olhando ao redor do campus que uma vez limpou e agora ajudava a moldar intelectualmente. Às vezes me pergunto como seria se você não tivesse me descoberto naquela noite. O professor considerou a pergunta seriamente. A matemática teria perdido muito. Mas mais importante, eu teria perdido a chance de conhecer não apenas um colega brilhante, mas um amigo verdadeiro. Miguel sentiu um nó na garganta. Obrigado por acreditar em mim quando eu mesmo não conseguia. Continuaram caminhando em silêncio confortável até o estacionamento. Antes de se despedirem, o professor lembrou. Ah, quase esqueci. O comitê do prêmio pediu que você preparasse uma palestra sobre seu trabalho, algo acessível para o público geral. Miguel gemeu dramaticamente. Odeio fazer palestras para o público geral. Sempre me sinto como se estivesse simplificando demais. O professor riu. Considere como parte do trabalho. Nem tudo pode ser equações elegantes e problemas impossíveis. Tudo bem, vou pensar em algo. Na noite da palestra, o maior auditório da universidade estava completamente lotado. Não apenas acadêmicos e estudantes, mas pessoas da comunidade local também. A história do zelador, que se tornou um dos maiores matemáticos contemporâneos, havia capturado a imaginação pública. Nos bastidores, Miguel ajustava nervosamente sua gravata, agora sua própria, não mais emprestada. Você disse que ficaria mais fácil com o tempo. E não ficou? Não, ainda me sinto como se fosse desmaiar antes de subir no palco. O professor riu, ajeitando a própria gravata. Esse sentimento nunca passa completamente. É bom. Mantém você humilde. Um assistente apareceu na porta. 5 minutos, professor Alves. Miguel respirou fundo, centrando-se. Acho que estou pronto. No palco, com as luzes brilhantes ofuscando parcialmente a plateia, Miguel começou sua apresentação. Sua voz, antes hesitante nestes contextos, agora era firme e confiante. Boa noite a todos. Meu nome é Miguel Alves.
e hoje vou falar sobre beleza e elegância na matemática. Enquanto ele falava, o professor Dantas observava da primeira fila, orgulhoso como um pai. A transformação de Miguel nos últimos anos havia sido extraordinária, de zelador recluso a um comunicador apaixonado da beleza da matemática. A matemática muitas vezes é vista como fria, abstrata, distante da experiência humana comum. Mas para aqueles que falam sua linguagem, ela possui uma beleza transcendente, comparável à melhor arte ou música. Miguel pausou, olhando diretamente para a plateia. Muitos de vocês conhecem minha história. Como passei anos limpando as salas onde agora ensino. Como resolvia problemas no quadro negro durante minhas rondas noturnas. Um sorriso gentil surgiu em seu rosto. O que talvez não saibam é que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, quando mal conseguia pagar as contas, quando meu irmão estava gravemente doente, a matemática era meu refúgio, minha consolação. Não porque me oferecia uma fuga da realidade, mas porque me dava uma maneira de entendê-la, de encontrar ordem no caos. Sua voz agora era suave, quase íntima, mesmo no grande auditório. Tive a sorte de encontrar um mentor que viu além do uniforme de zelador, que reconheceu que o conhecimento e a paixão não são definidos por títulos ou credenciais. Miguel olhou diretamente para o professor Dantas, um momento de reconhecimento silencioso entre eles. A lição mais importante que aprendi não foi sobre equações ou teoremas, foi sobre coragem. A coragem de ser visto, a coragem de permitir que seu trabalho, suas ideias, seu verdadeiro eu se revele ao mundo. Miguel fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem. Porque no final, seja na matemática ou na vida, nossos maiores avanços vêm não de esconder quem somos, mas de abraçar plenamente nossas capacidades, mesmo quando fazê-lo parece assustador, mesmo quando duvidamos de nós mesmos. Na plateia, na última fileira, um jovem de 18 anos observava com orgulho inabalável. Lucas, agora saudável e forte, assistia seu irmão não apenas como um matemático premiado, mas como o herói que sempre foi para ele. Após a palestra, enquanto a multidão dispersava, Miguel, o professor Dantas e Lucas reuniram-se em um pequeno restaurante próximo ao campus. Foi incrível, Miguel. Você deveria ter visto a cara das pessoas quando explicou a conjectura de Goldbach de um jeito que até eu entendi. Miguel riu, despindo-se da formalidade da palestra. Você entenderia mesmo sem minhas analogias simplificadas. Tem a mesma capacidade que eu, só com interesses diferentes. O professor observava a interação dos irmãos com um sorriso nostálgico. Sabem, vocês me lembram de quando comecei minha carreira. Tão cheios de possibilidades, todo o futuro pela frente. Miguel serviu vinho para os três, levantando sua taça. A quem devemos brindar primeiro? Lucas não hesitou. A Ana. O professor congelou, a taça a meio caminho da boca. Como você sabe sobre Ana? Lucas olhou para Miguel, que assentiu encorajadoramente. Miguel me contou como ela era importante para você, como sua perda o moldou, como, em certo sentido, ela nos salvou, porque fez você reconhecer o que estava acontecendo comigo. O professor piscou rapidamente, contendo a emoção. Sim, a Ana. As taças tilintaram suavemente. E ao futuro, ao que vem pela frente. Miguel sorriu, olhando para as duas pessoas mais importantes em sua vida. Você sabe o que é engraçado? Por tanto tempo, pensei que minha história era sobre esconder quem eu era, sobre resolver problemas nas sombras, porque não me sentia digno de reconhecimento. O professor inclinou a cabeça, curioso. E não era? Miguel balançou a cabeça. Não, era sobre encontrar meu lugar no mundo, sobre descobrir que algumas vezes precisamos deixar outros verem quem realmente somos, não apenas pelo nosso bem, mas pelo bem deles também. Lucas sorriu, orgulhoso do irmão. Então, o que vem agora? Depois da medalha Fields, Miguel olhou pensativo pela janela para o campus iluminado pela noite. Mais problemas para resolver, mais estudantes para inspirar, mais quadros para preencher e apagar. O professor ergueu a taça novamente. A matemática, então, e a todos que encontram beleza em seus mistérios. Miguel completou o brinde. E a todos os zeladores, literais e metafóricos, que mantêm o mundo funcionando enquanto o resto de nós sonha. Eles riram juntos. 3 vidas entrelaçadas pelo acaso, pela tragédia e pela beleza transcendente dos números. Lá fora, o campus dormia,
e em alguma sala de aula vazia, um quadro negro aguardava pacientemente por novos problemas, novas soluções, novas possibilidades. Se você gostou da história, curte e compartilha o vídeo. Se inscreva e ative o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.